Bom dia, bem-vindos à coletiva das Estatísticas Monetárias e de Crédito, com Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que vai fazer uma apresentação e depois nós abrimos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Tudo bem, cara? Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à divulgação das estatísticas de crédito do Brasil para o mês de janeiro. Antes de começar, no entanto, vocês estão vendo que hoje é dia 13 de março e, geralmente, as coletivas são feitas no mês seguinte ao dos dados, né? Então, essa coletiva devia ter sido realizada no dia 26 de fevereiro e esse atraso de 2 semanas foi causado por umas demandas do Banco Central e por um pedido de adiamento do fornecimento de dados das instituições financeiras e suas entidades representativas, né? Em 2021, o Banco Central editou, o CMN editou, melhor dizendo, uma resolução número 4.966 de novembro de 2021, que prescrevia, entre outras coisas, mudanças nos critérios contábeis e no plano de contas do Sistema Financeiro Nacional para entrar em vigor a partir de janeiro deste ano. Essa medida trazia para o Brasil, né, adaptava à regulamentação brasileira alguns pronunciamentos contábeis do padrão internacional, especificamente o chamado IFRS 9, né, o International Financial Reporting Standards, a recomendação 9. Então, as instituições financeiras, né, estavam trabalhando nisso, mas em outubro do ano passado, né, o Banco Central recebeu um pleito da ABBC, a BBI e Febraban, três entidades de classe do setor financeiro, né, que apresentavam, descreviam uma série de dificuldades que eles estavam tendo para lidar com isso, não só pela transição do sistema, digamos, sistema contábil anterior para o sistema contábil novo, mas também porque nesse mesmo período eles tinham que fechar balanço, né, referente ao ano de 2024, e também havia um conjunto de informações, de documentos específicos que eles deviam enviar ao Banco Central para diversas áreas, né, documentos de crédito, documentos referentes às estatísticas fiscais, documentos contábeis, extracontábeis e tudo mais. Com isso, eles pediram, devido a esse conjunto de atribuições, pediram um adiamento no fornecimento de algumas informações ao Banco Central. As diversas equipes do Banco Central envolvidas analisaram cada um dos pedidos é, e foram definindo novos prazos dependendo da complexidade do instrumento, da necessidade do Banco Central e, claro, da capacidade das instituições financeiras de fornecer as informações. Em relação aos documentos de crédito, que são usados para fazer as estatísticas fiscais, que nós vamos as estatísticas de crédito, desculpa, que nós vamos divulgar hoje, foi divulgada pelo Banco Central uma instrução normativa, número 563, em dezembro do ano passado, em 12 de dezembro, que definiu, que adiou alguns prazos, né? Especificamente em relação ao chamado documento 3050, que é o documento utilizado para compilar essas estatísticas de crédito, da questão da nota para a imprensa, foi definido um atraso de 2 semanas para os dados prestados em relação a janeiro. Em vez da gente receber esses dados em 7 de fevereiro, eles foram recebidos em dia 20 de janeiro. Com esses 2 meses, 2 semanas de atraso, nós tivemos que adiar também a divulgação da nota em aproximadamente 2 semanas, né, de 26 de fevereiro para hoje, 13 de março. Isso vai acontecer também com uma menor intensidade na nota do mês que vem, né, a nota relativa aos dados de fevereiro, né, deverá ter um adiamento também, mas um adiamento menor, ela deve ser adiada para, a data original era 28 de março, ela deve passar para 2 de abril, um adiamento de pouco menos de uma semana, ou por volta de uma semana, porque ao longo do tempo, né, o período crítico para essa adaptação dos bancos é no mês de janeiro, claro que ainda vai ter alguns impactos em fevereiro e tal, e em março, mas a gente acha que esses atrasos vão ser menores. Isso é a mesma razão que levou para o atraso na divulgação das estatísticas fiscais. As estatísticas fiscais serão divulgadas amanhã, no dia 14 de março, e elas deveriam ter sido divulgadas lá no final de fevereiro, dia 28 ou 27 de fevereiro. A razão é a mesma, esse adiamento. Teve um adiamento específico, né, uma norma específica para o adiamento dos documentos que são utilizados para a compilação das estatísticas fiscais. E no caso das estatísticas fiscais, algumas instituições não conseguiram cumprir esse prazo do adiamento, que levou a um pequeno adiamento de 2 dias adicional, né? A gente deveria ter divulgado a nota fiscal ontem, vai divulgar amanhã. Então, eu acho que essa explicação era devida em função desses adiamentos. A gente ainda vai trabalhar, no caso das estatísticas de crédito e fiscais, com
nos dados de fevereiro, também com adiamento menor, em vez de ser 2 semanas, adiamento de 1 semana. E quando a gente for divulgar as estatísticas de março, no mês de abril, a gente já espera ter voltado plenamente à normalidade, né, nos prazos de recepção, na qualidade das informações, no conjunto das informações recebidas pelas instituições financeiras, né? Então, esse é a primeira justificativa para esse atraso. Então, entrando nos dados da nota, eu acho que vale a pena destacar um dado antes da gente entrar na estatística propriamente dita de crédito, né, que é atualizar aqueles indicadores do muro inglês. O muro inglês, como vocês sabem, é uma relação entre uma determinação legal de que os clientes inadimplentes nas operações rotativas de cartão de crédito não podem ter a sua dívida não pode ser maior, os juros incidentes sobre a sua dívida não pode ser maior do que o valor original da dívida, né? Então, ele estabelece como teto uma relação de 100% entre o montante em reais dos juros acumulados ao longo de todo o período da sua dívida e o montante daquela dívida original, em valores nominais não corrigidos, né? Então, quando isso atinge 100%, fica legalmente proibido que essa dívida acumule mais juros, né? Então, isso é um indicador de um muro, chamado de muro inglês. Com a adoção dessa legislação, o Banco Central passou a divulgar as estatísticas do muro, essas estatísticas, indicadores do muro inglês a partir de fevereiro do ano passado. Numa apresentação que vocês já conhecem, a gente pede para as instituições financeiras, para 15 delas, que representam a maior parte do mercado, nos informarem todos os seus ordenarem todos os seus devedores nessa proporção, né? Quanto maior é a dívida em relação maior é os juros em relação à dívida. Ele ordena isso tudo, né, do menor para o maior e nos informa o percentil 25, 50, 75 e 99. Então, a gente tem uma noção da distribuição, né, do conjunto dos devedores nessa modalidade de cartão de crédito, como eles se situam em relação ao muro inglês. Isso tem sido um indicador, acho que muito interessante, muito utilizado pela imprensa, pelos analistas, pelo mercado em geral, porque ele permite complementar as demais estatísticas de crédito, inclusive de crédito para cartão de crédito, né? Os saldos, as concessões, as taxas de juros. Ele é um indicador diferente das taxas de juros, então dá um complemento para isso, né? Com os dados de janeiro, a gente viu que naquele percentil mais elevado, ou seja, no percentil 99, dos clientes que têm um acúmulo de juros maior em relação à sua dívida, no conjunto dessas 15 instituições financeiras, a gente viu que já há alguns meses, 2 instituições financeiras relatam que os seus devedores, que são a mais longo prazo devendo, eles já bateram nesse muro inglês 100%, então para esses devedores parou de acumular juros, então permanecem 2 instituições relatando 100%, uma instituição passou a nesse mês agora um valor muito, muito próximo de 100%, 99,73%. Nós temos outras 4 que estão com valores acima de 90%. E quando a gente tira a média do percentil 99 das 15 instituições, esse percentual continua crescendo. Ele era 79,5% em dezembro, agora é 81,4%. Ou seja, existe um conjunto de devedores, que possivelmente são aqueles que estão em mais dificuldade, que estão há mais tempo com essa dívida, e cada mês que passa, né, em relação ao momento de contratação da sua dívida original, esse percentual vai aumentando, né? Para 2 instituições já chegou a 100%, para outras 5 está acima de 90%, mas na média 81,4%, né? Esse indicador também mostra a dispersão dessas taxas, né? Você pode olhar 15 instituições, então, pegando como exemplo esse percentil 99, a gente tem instituições que ficaram com 47,5% nessa relação e outras com 100%, né? Então, é uma diferença muito grande em termos... É claro que pode influir também as características específicas do cliente, mas em termos de precificação e padrões tem uma diferença grande entre as instituições. Isso é uma coisa que, enfim, já era publicado, os analistas de mercado, a sociedade, a imprensa já sabiam, porque a gente já divulgava naquela página das taxas de juros por instituições financeiras diversas modalidades, dezenas de modalidades, instituição a instituição, só que lá a gente divulgava taxas médias, né, que é uma medida
de agregação dessa taxa, e aqui você tem uma dispersão maior, mas basicamente a mesma informação, mostrando que a gente tem comportamentos diferentes dentre as instituições. No mais, a gente permanece com as mesmas tendências do humor inglês, o percentil 25, né, que são aquele quarto dos menores devedores. Eles têm uma relação, né, entre os juros acumulados e a sua dívida original, que é equivalente a 5%, e é um valor estável, e está estável nos últimos vários meses. Né? Isso porque nessa taxa, nesse percentil, provavelmente aquele setor onde tem maior rotatividade. Digamos, os clientes atrasam por um período pequeno essa dívida e conseguem pagar. Então, os clientes que pagam a dívida saem dessa estatística, entram novos devedores que tiveram problema de pagamento de fatura. Então, possivelmente essa rotatividade mantenha o percentil 25 estável que a gente tem visto nos números. Né? Se a gente olha o percentil 50, a mediana da distribuição, né, dessa divisão dos inadimplentes, aquele que está exatamente no meio, metade tem um percentil menor, um percentual menor de dívida, metade tem um percentual maior, esse percentil 50 atingiu 13,8%, né, na média dessas 15 instituições. Então, isso é o montante da dívida original em relação ao montante dos juros acumulados em relação à dívida original. E naquele caso de percentil 75, a gente tem 26,9. Ou seja, a gente tem uma distribuição, claro, que é crescente, conforme aumenta o percentil, mas uma diferença muito grande entre esse percentil 75 e o 99. Né? O 25 está estável, o 50, 75 tem uma discreta tendência, uma ligeira tendência de crescimento, enquanto o 99 tem uma característica de crescimento mais bem estabelecida. Né? Então, acho que os dados estão publicados não só no texto da nota para a imprensa, mas também tem uma página específica do site do Banco Central que permite uma visão completa de todos esses dados desde janeiro de 2024 até agora. Então, ressaltando, esse é um indicador de transparência do Banco Central em relação à nova legislação sobre dívida de cartão e isso permite uma maior transparência nesses dados. Bom, feito o aviso e comentado esse indicador, vamos para as estatísticas de crédito propriamente ditas. Né? Eu começo com as informações que estão na tabela 1 da nota para a imprensa, que é o crédito ampliado. O crédito ampliado ao setor não financeiro é a estatística de crédito mais abrangente que existe na economia brasileira, porque ele pega não só o crédito do sistema financeiro nacional, aquele que está mais acostumado, na maioria das vezes o cliente vai no banco, pega um empréstimo, mas também tem aquelas operações externas, ou seja, em que empresas e pessoas não residentes oferecem recursos para residentes do Brasil e também as operações de mercado de capitais. Colocando isso tudo junto, né, o saldo do crédito ampliado atingiu 18,5 trilhões de reais, o que dá uma vez e meia ao PIB brasileiro, 165,6%. Né? Esse crédito cresceu, ele diminuiu, na verdade, 0,8% nesse mês, mas isso esteve muito ligado ao comportamento dos saldos da dívida externa, principalmente os empréstimos da dívida externa e os títulos emitidos no exterior. A razão disso é simples, tanto as operações, os empréstimos externos, quanto títulos emitidos no exterior, eles são denominados em moeda estrangeira e houve uma apreciação cambial significativa no mês de janeiro, de 6%, e com isso esses saldos, quando expressos em reais, se reduzem. Né? Então, o saldo da dívida externa diminuiu 4,8%, e a influência principal foi a apreciação cambial de 5,9%. Né? Mas quando a gente olha também os saldos dos títulos de dívida dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, eles tiveram variações muito pequenas, o que permite dizer que permaneceram estáveis no mês. Por um período mais longo, comparando os saldos de janeiro desse ano com janeiro do ano passado, o crédito ampliado tem uma trajetória de crescimento mais significativo, 14,4%, e se a gente olhar esses componentes principais, né, mais da metade desse crescimento foi causado pelo aumento no saldo dos títulos de dívida. E aqui, como a gente está falando do conjunto do crédito para todo o setor não financeiro da economia brasileira, foi principalmente o desempenho da dívida pública, ou seja, dos títulos públicos, que cresceu e fez aumentar esse montante. Né? Os títulos da dívida pública aumentaram 12,5% no mês de
de janeiro de 25 na comparação com janeiro de 24. Mas também os saldos dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional eles cresceram significativamente, 11,2%, e a dívida externa também teve uma variação de 15,75%. Então, a gente pode dividir esse crédito ampliado tanto pelo instrumento, pela modalidade, que são os empréstimos, a dívida externa e os mercados de capitais, ou os títulos de dívida, mas também a gente pode dividir pelo devedor, né? Ou seja, a gente segmenta em governo central, empresas e pessoas físicas, né? Os dados da dívida do governo geral e não central são basicamente aqueles que a gente vai ver com mais detalhes amanhã nas estatísticas fiscais, né? Eles se equivalem à dívida pública. Os dados das pessoas físicas, das famílias, não são muito diferentes dos valores dos empréstimos do sistema financeiro, ou seja, o sistema financeiro ainda é a principal fonte, em mais de 90% dos empréstimos à família. Então, restam, portanto, os empréstimos às empresas, para a gente analisar aqui. O crédito ampliado para as empresas atingiu 6,6 trilhões, o que dá 55,2% do PIB. Ele se reduziu 1,9% agora no mês de janeiro, mas em 12 meses ele mantém o dinamismo, crescendo 17,8%. Aqui a gente vai ver que também a principal causa da redução dos saldos do crédito ampliado às empresas em janeiro foram os empréstimos da dívida externa, que reduziram 4,4%. A razão é a mesma, né? A apreciação cambial. Os empréstimos ao Sistema Financeiro Nacional, por sua vez, eles também tiveram uma redução de 1,7% no mês. Isso é basicamente o que a gente vai ver nas tabelas seguintes da nota, como os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional para pessoas jurídicas, e a gente vai ver que a principal razão dessa queda no mês de janeiro foram fatores sazonais, né? E os títulos de dívida permaneceram estáveis no mês, né? Agora, uma coisa que é importante para ver a relevância desse indicador é olhar os dados, né, que estão na tabela 1, no crédito às empresas, que vai a partir da coluna X, né? E verificar que as três parcelas desses empréstimos, elas são basicamente iguais, ou seja, na fotografia de janeiro, o crédito ampliado para empresas ele tem três partes que são idênticas, né? Aproximadamente, em grandes números. Os empréstimos totais, eles atingem 2,3 trilhões de reais. Os títulos de dívida têm um saldo de 2,1 trilhões de reais. E o total da dívida externa também 2,1 trilhões de reais, né? Então, esses dão os 6,6 trilhões do total do crédito ampliado para as empresas. Isso é importante porque mostra que aquela parcela que a gente dá mais atenção na nota, que tem as informações de concessões, saldos, taxas de juros, spreads, inadimplência, prazo médio, elas representam, na verdade, uma parcela relevante, ainda é a maior, mas é 1/3 do crédito total. Então, para fazer uma análise de conjunto dos recursos de terceiro disponibilizados para as empresas no Brasil, essa informação, né, do crédito ampliado a meu ver, pelo menos, indispensável. Bom, então, avançando na alta imprensa, chegando na tabela 2, a partir daqui a gente vai dar o foco, como eu já disse, no crédito do Sistema Financeiro Nacional. Esse montante chegou a 6,5 trilhões em janeiro e permaneceu estável. Essa estabilidade, ou seja, os dados de janeiro repetiram os saldos de dezembro, ela é fruto de comportamentos distintos no crédito direcionado e no crédito livre. Por exemplo, o crédito direcionado cresceu 0,9% e o crédito livre caiu 0,5%. E, enfim, essa queda do crédito livre, agora a gente pode apresentar os maiores detalhes, né? É um efeito de uma redução sazonal que acontece em todo digamos assim, primeiro mês de cada trimestre, na modalidade de descontos duplicatas. A gente vai dar os valores, mas o comportamento é basicamente que há uma demanda muito grande a cada mês de encerramento, uma demanda muito grande por crédito nessa modalidade a cada mês de encerramento de trimestre, então isso faz com que os saldos aumentem muito em dezembro, por exemplo, que é o encerramento do último trimestre, e com isso, uma redução de demanda, esses saldos caem no mês seguinte, agora em janeiro.
E isso provavelmente significa que eles vão subir de novo em fevereiro, subir em março, aí vão se reduzir de novo em abril. Esse é o comportamento sazonal. Ou seja, é importante ver o dinamismo do crédito, considerar que o crédito livre caiu meio, mas também considerar que isso foi devido a um fator sazonal que é muito relevante, né? Também quando a gente divide entre operações com pessoas físicas e pessoas jurídicas, também teve esse comportamento oposto. O crédito a pessoas físicas cresceu 1,2% no mês e o crédito a pessoas jurídicas reduziu 1,8%. Também aqui, no caso, tanto no livre quanto no pessoas jurídicas, tem um impacto desses descontos de duplicatas. Quando a gente olha os 12 meses, a gente tem uma figura diferente, né? Não só o crédito total aumentou 11,7%, se a gente compara o saldo no final de janeiro de 25 com o final de janeiro de 24, mas mesmo a gente pode perceber que houve uma ligeira aceleração, né? Ou seja, a taxa de crescimento desses saldos em 12 meses, que chegou a 11,7% em janeiro, ela é maior do que foi em dezembro. Em dezembro ela estava em 11,5%. Então, a gente tem uma ligeira aceleração aí no crédito total. Essa ligeira aceleração também ocorre quando a gente olha os dados do crédito de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. A gente pega esse total, abre entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, também a gente vê essa ligeira aceleração na passagem de dezembro para janeiro. No crédito para pessoas físicas, era 12,5% essa taxa de crescimento, passou para 12,7%. No crédito a pessoas jurídicas, era 9,9%, passou para 10,2%. Nesse caso, de pessoas jurídicas, esse 10,2% é o mesmo valor de novembro, mostrando que teve uma queda em dezembro que não se... ele teve uma queda de novembro para dezembro e uma retomada em janeiro. Então, a queda de dezembro, aparentemente, né, a gente tem poucas informações, só uma informação depois dela, aparentemente é um evento mais específico ali de dezembro. Isso também é verdade no crédito livre. O crédito livre a sua taxa de crescimento passou de 11,2% em dezembro para 11,5% em janeiro, né? E com isso a gente tem uma visão, né, dos saldos, da evolução dos saldos de crédito como um todo, né? Um impacto, uma estabilidade no mês, com o impacto do fator sazonal, principalmente nas operações livres para pessoas jurídicas, e uma taxa de crescimento que acelerou, ainda que ligeiramente, quando a gente compara os últimos 12 meses, né, na taxa de variação de dezembro para janeiro. Quando a gente olha um outro aspecto da evolução do crédito, que são as concessões, tanto na tabela 2 quanto na tabela 3, vocês podem ver as concessões dessazonalizadas, né? Ou seja, a gente faz um procedimento padrão de ajuste sazonal nessas séries e a gente vê que houve um crescimento, né, do crédito, das concessões de crédito no mês de janeiro, considerando as séries dessazonalizadas, do crédito total, um crescimento de 0,4%. Esse crescimento foi puxado pelas operações de crédito livre, que cresceram 0,6%. Então, aqui a gente tem uma questão importante, né, que se a gente vai olhar as concessões de crédito livre não dessazonalizadas, então, não considerando a diferença que acontece mês a mês, a gente pode ver, está na coluna E, tabela 2, uma queda de quase 15%. Mas, dessazonalizada, tem um aumento de 0,6%, ou seja, isso significa que esse movimento, principalmente derivado da modalidade de desconto duplicado, era um movimento esperado para o mês e que a gente deve, nessa comparação mensal, utilizar os dados dessazonalizados. Ainda no dessazonalizado, quando a gente olha as operações, né, do crédito livre, desculpa, do crédito de pessoas físicas e pessoas jurídicas que estão 3, a gente vê, né, que as concessões do crédito para pessoas jurídicas permaneceram estáveis, se a gente considerar a série dessazonalizada, e foram as concessões para pessoas físicas, né, que puxaram as concessões nesse mês com um crescimento de 1,6%, né, por cento. Mas em as concessões está na faixa de 15%, ainda um crescimento elevado. Onde a gente tem... então, assim, quando você olha o saldo de crédito, ele está estável no mês, mas cresce em 12 meses. Quando olha a concessão, ela cresceu nesse mês, se você dessazonalizar, se você olhar as séries
sem ajuste sazonal, elas reduziram, mas ambas crescem nos 12 meses. Mas uma coisa que a gente pode olhar, e aí em qualquer especificação a gente tem o mesmo resultado, é a evolução das taxas de juros e dos spreads, né? Tanto as taxas de juros, que nessas estatísticas de crédito são as taxas médias de juros das contratações de crédito, ou seja, a taxa média de juros das operações que foram realizadas entre o cliente e o banco no mês de janeiro, né? E os spreads, que é a diferença entre essas taxas de juros e os custos de captação das instituições financeiras, tanto um quanto o outro, quer a gente considere direcionado, livre, pessoa física ou pessoa jurídica, todas elas aumentaram no mês. Então, esse aumento, eu acho que está bastante bem caracterizado, está inclusive de acordo com o ciclo da política monetária em curso, né? Geraram os seguintes resultados. A taxa de juros média da economia inteira, de todo o crédito, né? Ou seja, a taxa de juros média de todas as concessões de crédito de instituições financeiras no mês de janeiro, ela atingiu 29,8%, e isso, comparado com dezembro, representou um aumento de 1,2 ponto percentual. Esses 29,8% foram a maior taxa desde agosto de 2023, quando ela estava em 30%, ou seja, está se aproximando desse valor, mas continua inferior a ele. Nos últimos 12 meses, quando a gente compara a taxa de janeiro de 25 com janeiro de 24, teve um aumento de 1,7%, que foi puxado pelo aumento nas taxas do crédito livre. Ou seja, a taxa do crédito livre aumentou mais do que a taxa média, aumentou 2 pontos percentuais. Isso faz todo sentido, porque o crédito livre responde mais às ações de política monetária do que o crédito direcionado. O crédito direcionado tem uma série de regras de fixação da taxa que não necessariamente estão diretamente vinculadas ao ciclo de política monetária. Quando a gente olha as pessoas jurídicas, né, na desagregação que está na tabela 3, a taxa de juros média para pessoas jurídicas chegou a 21,4%, um aumento de 2 pontos percentuais no mês de janeiro na comparação com dezembro, e se a gente comparar com janeiro do ano passado, também um aumento de 1,7 ponto percentual. Desculpa. Se a gente olhar apenas para as pessoas físicas, essa taxa ficou em 33,8%, com um aumento de 0,7 ponto percentual no mês de janeiro, ou nos últimos 12 meses, um aumento de 1,5 pontos. Ou seja, qualquer uma dessas 4 modalidades em que a gente divide o crédito, direcionado, livre, pessoa física e pessoa jurídica, houve um aumento das taxas, né, tanto no mês quanto 12 meses, que como eu já havia mencionado no começo, né? Os spreads das taxas de juros também subiram no mês de janeiro, atingiram 18,6 ponto percentual, que representou um aumento de 0,9, né? Se a gente olhar o crédito livre especificamente, as taxas de juros do crédito livre chegaram a 42,3% ao ano em janeiro. Isso representa um aumento de 1,6 ponto percentual, que aconteceu tanto no aumento do crédito livre para pessoas jurídicas, aumentou 2,5 ponto percentual no mês, quanto nas taxas do crédito livre para pessoas físicas, que aumentaram 0,8 ponto percentual. Se vocês prestarem atenção na tabela que a gente divulga na nota para a imprensa, no texto que acompanha a nota para a imprensa, que apresenta essa variação dos juros do crédito livre no total para pessoa física e pessoa jurídica, entre o que a gente chama de efeito taxa e o efeito saldo. Simplificadamente, o efeito taxa é quando as instituições aumentaram efetivamente as taxas, e o efeito saldo é quando aquelas operações que têm taxas de juros mais altas cresceram mais no período do que as que têm taxas de juros mais baixas, né? Então, quando você pondera essa taxa para gerar a taxa média, esse efeito saldo pode fazer as taxas aumentarem. Os dois aconteceram agora no mês de janeiro, na comparação com dezembro. Houve aumento tanto no efeito taxa quanto no efeito saldo, né? Por fim, o último aspecto dessa visão geral do crédito no país, né? Falamos de saldos, concessões, taxa de juros, agora inadimplência. A inadimplência teve um aumento em janeiro, ela fechou o mês de dezembro com 2,9%, passou para 3,2% em janeiro, mas quando se olha a série mais longa, 3,2% é exatamente a média do ano de 2024. Se você pegar na nota para a imprensa, na tabela 3 ou na 2,
as taxas de inadimplência de todos os meses de janeiro e tirar a média é exatamente 3,2, que é o mesmo resultado que aconteceu de junho a outubro do ano passado. Então, essa taxa estava estável nesse período, ela flutuou para baixo em dezembro e voltou ao mesmo patamar em janeiro, né? Nos últimos 12 meses, não por coincidência, ela está estável, né? Que é basicamente a média de 2024. Se a gente olhar a desagregação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, no caso da pessoa jurídica, a inadimplência passou de 2% em dezembro para 2,2% em janeiro, e no caso das pessoas físicas, ela estava em 3,5%, passou para 3,8%. Ou seja, esse aumento aconteceu em janeiro, quer no total, quer na desagregação entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas, enfim, ele, quando você olha nos últimos 12 meses, é como se tivesse tido uma redução em dezembro, ele voltou ao nível anterior no mês de janeiro. Eu separei agora algumas modalidades, né, de crédito para falar com vocês que tiveram características importantes no mês. Acho que a mais importante delas, quando a gente olha o crédito para pessoas jurídicas, é o desconto duplicatas, que eu já mencionei antes de ser feito sazonal. Deixa eu dar os números para vocês, né? Os saldos do desconto duplicado estão na tabela 6, as concessões na tabela 10, as taxas de juros na tabela 15, depois a inadimplência na tabela 19, mas eu vou agregá-las todas para tratar com foco nessa modalidade. Os descontos duplicados, os saldos tiveram uma redução no mês de 15%. Então, ou seja, os saldos em janeiro foram 15% menores, 15,6% menores que o de dezembro. Mas, novamente, isso é um efeito do ajuste sazonal. Quando você compara janeiro com janeiro, que por definição não tem esse efeito sazonal, ou seja, o efeito sazonal é o mesmo, a gente está tratando o mesmo mês em anos diferentes, a modalidade cresceu 13,4%, né? Ela é significativa, né? Se você olhar nessa tabela os saldos do crédito de todas as modalidades, você vai ver que o saldo do desconto duplicado equivale a 12%, 12,3% do saldo do crédito livre PJ. Mas essa variação do saldo representou 69% da queda no mês. Então, é aqui, na minha opinião, que a gente tem que ver principalmente o efeito, a razão, né, do comportamento do crédito livre para pessoas jurídicas no mês de janeiro. Se a gente não usar esses percentuais, mas botar os números em reais, a redução do crédito livre para pessoas jurídicas foi de 51,1 bilhões no mês e o desconto duplicatas representou 35,4 bilhões desse total. Ou seja, ele não é toda história, mas é de longe a parte mais importante da história. Considerando também esse efeito sazonal, as concessões no mês reduziram 31,8%, enquanto que se a gente olha nos últimos 12 meses, né, sem o impacto da sazonalidade, teve um aumento de 24,8%. Nessa modalidade, as taxas de juros cresceram também no mês, chegaram a 18,8% ao ano e eram 1,6 ponto percentual menores no mês anterior, mas não houve impacto na inadimplência. A inadimplência permaneceu em 0,6% no mês de janeiro, é uma coisa estável em relação ao mês anterior. O mês anterior era 0,5, agora está 0,6, mas 0,6 é o que a gente tem observado na série desde julho do ano passado. Não houve, a sazonalidade não impactou a inadimplência, né? Uma outra modalidade importante, na verdade, com maior saldo das pessoas jurídicas é o capital de giro. Ele se separa entre capital de giro de curto e de longo prazo, uma parcela menor nas operações que a gente chama teto rotativo. O capital de giro também teve uma redução nos seus saldos em janeiro, 1,1%, e tem um crescimento em 12 meses, mas um crescimento bem menor, bem menos dinâmico, 3,4% em 12 meses. A gente pode atribuir um menor dinamismo dessa conta ao maior dinamismo do mercado de capitais privados, né? As empresas, principalmente as grandes empresas, têm essa opção entre verificar se as condições são mais favoráveis para fazer uma operação de crédito no mercado dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional ou no mercado de crédito privado, nas emissões de títulos. Então, isso ajuda a explicar o menor dinamismo dessa rubrica, né? No mês também houve queda de concessões e aumento de taxa de juros, né? As taxas de juros ficaram em 25,9% para essa modalidade
com um aumento de 3 pontos percentuais no mês, e se a gente olhar nos últimos 12 meses, 3,7 pontos percentuais de aumento. Mas aqui no capital de giro houve um aumento de inadimplência de 0,4 ponto percentual no mês, chegou a 4,3% a inadimplência dessa modalidade, mas aqui, como em alguns outros casos, também houve basicamente uma devolução, ainda que parcial, das quedas de dezembro. Se a gente passa para as pessoas físicas no crédito livre, essas informações estão na tabela 7, a gente vê que o crédito livre para pessoas físicas aumentou 1,4% no mês. E esse aumento foi quase inteiramente devido às que a gente chama de modalidades não rotativas, ou seja, as diversas modalidades do crédito livre para pessoas físicas, excluindo o cartão de crédito e o cheque especial. Então, 90% desse crescimento no mês de janeiro foi devido às operações não rotativas, principalmente, né, o crédito pessoal, seja ele nas modalidades consignado ou na modalidade não consignado, e na aquisição de veículos. Nós vamos falar aqui rapidamente do crédito pessoal, começando com o consignado, né? O consignado tem 3 modalidades: as modalidades de empréstimos a servidores públicos, a trabalhadores do setor privado e a beneficiários do INSS. E o crescimento do consignado no mês foi puxado por essas operações com beneficiários do INSS, que cresceram 2,3% no mês, enquanto o consignado total cresceu 1,6%. Né? Nos últimos 12 meses, essa característica também predomina. Tem sido os beneficiários do INSS que têm tomado mais empréstimos nessa modalidade, seguidos daquelas operações com servidores públicos. Né? As concessões dessa modalidade de crédito também aumentaram muito significativamente em janeiro, cresceram 32% em relação a dezembro. As concessões de dezembro foram mais fracas, e isso parece nos apontar a possibilidade de ter alguma sazonalidade nisso. Né? Se você olhar na tabela 11 as concessões, você vai ver que as operações com os beneficiários do INSS cresceram 56% no mês. Elas, de novo, foram mais fracas em dezembro, mas aumentaram mais significativamente em janeiro. E uma possível explicação por isso é o próprio fato do aumento do salário mínimo. Né? Com o aumento do salário mínimo, ele indexa piso de benefícios, se transfere, de uma certa forma, portanto, para os rendimentos dos beneficiários do INSS, e pode abrir margens de consignação adicionais para os clientes ampliarem suas operações do crédito consignado. Né? As taxas de juros do consignado também cresceram agora em janeiro, na comparação com dezembro, 0,7 ponto percentual. Também cresce, se a gente compara com janeiro do ano passado, 0,4. E a taxa de juros chegou a 24,7%. Né? A inadimplência dessa modalidade, caracteristicamente, é baixa, né? Permaneceu estável na passagem de dezembro para janeiro, e, na média, ela é 2,4%. Ressaltado que as operações de crédito consignado para os trabalhadores do setor privado têm uma inadimplência mais alta, que chegou a 8,8% em janeiro, com um crescimento no mês aqui de 0,9%. Né? No consignado, desculpe, nas operações de crédito pessoal não consignados, as tendências foram basicamente a mesma: crescimento dos saldos, crescimento das concessões, e a diferença que eu gostaria de ressaltar aqui é o nível da taxa de juros. Né? As operações de crédito pessoal não consignado não têm o mesmo conjunto de garantias que tem as operações de crédito consignado. A sua inadimplência é mais alta, enquanto no consignado é 2,4%, aqui ela chega a 6,4%, e a taxa de juros do crédito pessoal não consignado é bastante mais elevada. Ela chegou a 99,7% em janeiro, com um crescimento, com uma redução de 3,7 ponto percentual no mês. Se vocês olharem a série, tem uma flutuação, né, para cima no mês anterior, para baixo em janeiro, mas nos últimos 12 meses ela mantém essa tendência de crescimento, que é a tendência geral das operações de crédito, cresceu 9,7 pontos percentuais nos 12 meses. Né? Então, a última modalidade que eu queria comentar com vocês é o cartão de crédito. Os saldos das operações de cartão de crédito aumentaram 0,5% agora em janeiro, na comparação com dezembro.
e esse saldo chegou a 613 bilhões. Como vocês sabem, existem também três modalidades de cartão de crédito, que são o crédito o cartão de crédito à vista, o parcelado, que significa parcelado com juros, né? As operações de parcelado sem juros estão incluídas no cartão à vista. Então, é cartão à vista, que inclui parcelado sem juros, o parcelado com juros e o rotativo. 77% desses 613 bilhões estão nas operações de cartão à vista. Ela é, de longe, né, a principal forma de utilização do cartão de crédito por parte de pessoas físicas no Brasil. O saldo do cartão à vista chegou a um pouco menos de 500 bilhões de reais, 473 bilhões de reais no mês de janeiro, né? Essas operações tiveram uma ligeira redução no mês, de 0,8, e aqui parece que também é aquele caso facilmente explicável. Essas operações do cartão à vista, elas aumentam em dezembro. Dezembro tem o pagamento de 13º, além das festas de fim de ano. E com isso, as pessoas usam mais cartão, da mesma forma que as operações do rotativo diminuem, o saldo diminui em dezembro, porque uma parte desse 13º é usado para quitar, né, dívidas, né? E aí a consequência é um aumento desse saldo em dezembro no cartão à vista e redução em janeiro. Essa redução em janeiro foi de 0,8%. Né? Digamos assim, com a sazonalidade inversa, em janeiro teve o aumento do parcelado de 4,5% e do rotativo de 6,7%. Né? Quando a gente olha as taxas de juros do cartão, embora as taxas de juros do cartão rotativo tenham diminuído 6 pontos percentuais agora em janeiro, elas continuam taxas elevadíssimas, né, de uma linha de crédito bastante peculiar, né, nas modalidades de crédito brasileiro, que, enfim, na medida do possível e sempre que possível, é uma linha de crédito a não ser utilizada. Ela é utilizada para, assim, é uma linha emergencial que não deve ser utilizada pelos clientes, e se não houver alternativa, se for realmente estritamente necessário, deve-se buscar sair dessa linha de crédito o mais rápido possível. Todas as instituições financeiras têm outras modalidades de crédito com melhores condições, seja de prazo, seja de taxas, né, do que o caso do cartão de crédito rotativo, né? Por fim, o último comentário é sobre o endividamento das famílias. A gente está divulgando hoje, na tabela 27 da nota para a imprensa, os dados fechados do ano de 2024. O endividamento das famílias representou 48,3% da renda nacional disponível bruta das famílias no ano de 24, no mês de dezembro de 24, e permaneceu estável no mês. Esses 48,3% significam a comparação entre uma estimativa que o Banco Central faz do rendimento anual das famílias, né, rendimento nos últimos 12 meses, e quanto é o saldo do endividamento das pessoas físicas, né? Então, esse saldo total do endividamento das pessoas físicas em relação à sua renda atingiu 48,3%, né, no mês, né, permanecendo estável. O indicador que complementa essa visão é o comprometimento de renda das famílias. É como se o primeiro indicador fosse de estoque, é o saldo do endividamento, e o segundo de fluxo. Quanto daquela dívida implica pagamentos a cada mês. Esses pagamentos são de parcela de principal, parcela de juros. Então, é uma estimativa do quanto a família paga daquela sua dívida todos os meses, dividido pela sua renda mensal, né? Então, esse comprometimento da renda das famílias em dezembro de 24 ficou em 26,8%, e teve um aumento de meio ponto percentual, né, no mês de dezembro, de janeiro, na comparação com dezembro. Bom, com isso eu encerro aqui os pontos que eu tinha preparado para trazer para a nota de hoje. Devolvo a palavra para a Carla, para ela organizar aí as perguntas da imprensa. Muito obrigado, Carla. Obrigada, Fernando. Vamos abrir as perguntas. Quem tiver uma, basta levantar a mão aqui pelo sistema. Já tem uma do Gabriel. Bom dia, Gabriel. Nos escuta? Bom dia, pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Beleza. Bom dia, Carla, Fernando. Tem algumas questões aqui sobre o adiamento da divulgação das notas de fevereiro. O Fernando falou que a de crédito passaria do dia 28 para o dia 2 de abril, né? De 28 de março para 2 de abril. E a fiscal, que seria dia 31, vai para dia 3? É que só saber qual vai ser a data.
Sobre o muro inglês, tem essa terceira instituição que quase chegou em 100%, né? 99,73%. Já dá para dizer que ela atingiu o muro nesse percentual ou tem que esperar chegar no 100 mesmo? E, e uma última questão, sobre a taxa de captação, chegou a 11,3%, né? Pelo que eu vi aqui na tabela, é o maior patamar desde janeiro de 2016. Poder me ajudar a confirmar esse histórico? E se isso é a Selic, mesmo como o senhor falou da questão da taxa de juros, né? É isso. Obrigado. Gabriel, obrigado pelas perguntas. Eu vou responder as duas primeiras, e aí depois eu vou pedir para você repetir a da taxa de captação, porque eu não anotei o melhor desde quando, mas a gente chega lá. Espera aí, só um instantinho. Vamos lá. O adiamento da divulgação. Quando a gente fez a edição daquela instrução normativa, a gente definiu, né, os novos prazos para recepção dos documentos pelo Banco Central e também fez uma estimativa do impacto que isso ia dar na nota para a imprensa. Grosso modo, a gente fez de 1 para 1. Se a gente atrasou a recepção dos documentos 2 semanas, vamos atrasar a divulgação das notas nas mesmas 2 semanas, né? Então, a gente também atualizou o calendário de divulgação da nota para a imprensa, que está divulgado na página do Banco Central. Se você chegar lá em estatísticas, né, você vai em nota econômica financeira para a imprensa, tem o calendário de divulgação. Os dados referentes a fevereiro, então, vão ter o seguinte: estatística de balanço de pagamentos não sofrem nenhum impacto das operações de crédito do mercado doméstico, né? Então, não são afetadas. Permanece a sua data de divulgação no dia 26 de março. No caso das estatísticas de crédito, a gente teve um adiamento, então ela vai passar para o dia 2 de abril. Mas no caso das estatísticas fiscais, que foi o que você perguntou especificamente, a gente manteve o dado no dia 31 de março. A gente achou que o atraso, no caso da estatística fiscal, era menor e dava para a gente, digamos assim, comprimir um pouco o tempo de compilação para manter o prazo, né? Então, a estatística fiscal está mantida, dos dados de fevereiro, está mantida para 31 de março. Bom, a segunda pergunta era sobre a estatística lá do muro inglês. Como eu estava dizendo, se vocês forem na nota para a imprensa, que a gente divulgou hoje, a gente divulga também uma tabela no texto que acompanha a nota para a imprensa com todos com os dados dos últimos 4 meses dessas 15 instituições. Se vocês forem na página específica delas, em estatísticas, taxa de juros, e clicar lá na taxa de juros do muro inglês, vocês vão ver, né, uma página mais sofisticada, em que vocês podem ter toda a série para todas as instituições e tal. Teve, de fato, uma instituição que chegou a 99,73%. E aí você pergunta, ela já bateu o teto? A resposta é muito provavelmente sim, e na prática, sim, para todos os efeitos. Então, deixa eu só dividir as duas coisas. Na prática, 99,73% se você tirar a casa decimal, é 100%. Então, na prática, já bateu, né, o muro inglês. E eu digo, mesmo estritamente falando, quando eu falei provavelmente sim, é porque tem um detalhe, né? A gente pede que a instituição nos ofereça os dados do perfil 99. Isso é assim, se ela tem 100 declarantes, ela vai ordenar, né, do menor para o maior e vai me dizer o 99, o número 99 nessa lista. Então, se o 99 está em 99,73%, o centésimo vai estar igual ou praticamente igual, né? Se ela me dá ali, se ela tem 1.000 clientes, em vez de ela me dar o 99, ela vai me dar o 990. Então, assim, tem ainda 1% dos devedores que estão acima desse número reportado aqui, e muito provavelmente algum desses, o mais extremo, né, o último da lista,
chegou a 100%. Então, assim, na prática, já chegou para todos os fins práticos e também, estritamente falando, considerando essa questão da gente pedir o perfil 99, sim, também chegou. Se você olhar a taxa de captação, isso era a terceira pergunta. Aí eu não anotei o percentual maior desde quando, mas você pode repetir esse percentual ou eu anoto aqui? Pelo que eu vi, é o maior desde janeiro de 16. Entendi. A nota para a imprensa de estatísticas de crédito, né, a gente fez uma reformulação, né, no formato dela alguns meses atrás, e eu acho que ela ficou muito apropriada para fazer esse tipo de comparação que você quer, né? Então, em todas as tabelas da nota, em quase todas, na verdade, tem uma ou outra exceção, a gente já tem toda a série histórica na mesma tabela, né? Se você olhar do lado superior esquerdo da tabela, vai ter um sinalzinho de mais, em que você pode clicar e ela vai aparecer toda a série, né? Provavelmente foi isso que você fez, por isso que você está perguntando. A taxa de captação, então, está na tabela 14, com essa série completa, desde março de 2011, e o menor valor, desculpa, e o maior valor da série foi em janeiro de 2016, 11,3%. Esse foi o maior valor da série. Mas o que você... passei aqui da tabela. O que você perguntou se essa taxa de captação, que bateu 11,2%, ela é o maior desde quando? Ela é o maior desde janeiro de 2016, 11,3%, e também esses 11,3% é o maior da série, ou seja, 11,2 para 11,3. Pronto. Obrigada, Fernando. Agora uma pergunta da Marcela. A Marcela. É sobre crédito consignado. Eu gostaria de saber se, com o lançamento da nova modalidade pelo governo, o Banco Central deve criar uma coluna nova para a gente conseguir diferenciar os juros cobrados nessa nova sistemática dos cobrados atualmente para os trabalhadores do setor privado, considerando o que é possível, né? A concessão desse crédito via convênio firmado diretamente pelas empresas com as instituições financeiras. E também sobre esse mesmo assunto, Fernando, eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre o ritmo de crescimento dessa modalidade, logo depois dela ter sido criada, se não me engano, a operação começou em 2004, né? E se a gente deve ver um ritmo semelhante com a introdução desse novo sistema para os trabalhadores do setor privado. Ou seja, a senhora acredita que o crescimento vai ser rápido? Obrigada. Opa, muito obrigado, Marcela. Então, vamos de trás para frente. Você fez duas perguntas. A segunda é: qual a perspectiva que eu tenho para o dinamismo dessa taxa? No Departamento de Estatística do Banco Central, a gente é responsável pela compilação das estatísticas, então, num certo sentido, a gente olha para trás, a gente olha o que já aconteceu e compila e apresenta esses dados para o uso da sociedade como um todo, imprensa, analistas e tal. Então, eu não tenho uma avaliação sobre o comportamento futuro, né, dessa linha, nova linha de crédito, né? Em relação à sua primeira pergunta, a gente tem 3 modalidades do crédito consignado, que é atualmente, né? Que é o crédito para o setor público, não vai ser afetado por essa medida, que é o crédito para beneficiários do INSS, não vai ser afetado por essa medida. E a terceira categoria é o crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A gente tem atualmente, então, algumas empresas do setor privado que fazem acordos com os bancos, fazem contratos com os bancos e permitem, né, que, claro, ouvidos os trabalhadores, seus representantes, sindicatos, tudo, que naquele espaço específico da empresa seja feita uma consignação em folha de pagamento dessas operações de crédito. Então, são trabalhadores do setor privado que estão pegando crédito no banco com
uma garantia específica que é o seu contra-cheque, a sua folha de pagamento. Com essa modalidade nova que foi lançada, essa operação vai ser trabalhadores do setor privado, trabalhadores de empresas, né, do setor privado, que vão aos bancos pegar uma operação de crédito na modalidade de consignação de crédito, e a diferença vai ser que o acordo, ou seja, a garantia dessa operação, onde vai ser debitado em folha, vai ser o saldo que esse trabalhador tem no FGTS. Do ponto de vista, especificamente falando, estritamente falando, do ponto de vista das estatísticas fiscais, das estatísticas de crédito, são operações muito similares. Um trabalhador do setor privado indo a uma instituição financeira, solicitando ou sacando ou tendo acesso a uma modalidade de crédito consignado, cuja garantia é, num caso, a sua própria folha de pagamento, seu próximo contra-cheque, e, no outro caso, o saldo que esse trabalhador tem com o FGTS. Né? Provavelmente vão se estabelecer procedimentos operacionais entre o Conselho Curador da FGTS e as instituições financeiras, não sei. Mas, do ponto de vista estatístico, elas são muito similares. De tal forma que a gente vai manter a divisão existente entre as três colunas e acrescentar nessa dos saldos do setor privado as novas contratações que as instituições fizerem com trabalhadores do setor privado. Não haverá uma nova coluna, uma desagregação para ela. É isso, Carlos. Acho que a Marcela tem mais uma pergunta. Claro. Fernando, então, como o que norteia ali a dinâmica da garantia é um princípio semelhante, o efeito maior que a gente deve ver não é nos juros, que eu vi aqui pela tabela 16, estão em 41,2% ao ano, mas sim no saldo dessa modalidade, com essa novidade do governo? Veja bem, pode haver, do ponto de vista estatístico, a gente classifica uma transação econômica quando há uma... Vou repetir assim. A gente classifica uma transação econômica quando dois entes, duas unidades institucionais transacionam valores entre si ou alguma outra coisa que não seja um valor propriamente, mas que possa ser atribuído valor monetário. Então, no caso de uma operação de crédito, uma unidade institucional, que pode ser um banco, mas eventualmente podia ser um governo, tá? Mas na esfera da estatística de crédito, é uma instituição financeira, ela coloca à disposição do seu cliente uma determinada quantia que esse cliente vai ter que devolver ao final do prazo pactuado com uma taxa de juros, né, que é livremente fixada entre eles. Né? Então, as características principais da transação econômica, nesse caso do crédito, é que tem uma unidade institucional, que no caso é a instituição financeira, que está oferecendo recursos para uma outra unidade institucional, nesse caso, uma pessoa física, trabalhadora de empresa do setor privado, que vai ter que ser repaga no futuro, um determinado prazo, que eles dois concordarem entre si, e com uma taxa de juros. Então, isso é uma característica básica de uma transação. Adicionalmente, o que é acrescentado nisso? Qual instrumento financeiro está sendo utilizado, que foi trocado de mão? Nesse caso, o instrumento financeiro é um empréstimo. E aqui nas estatísticas de crédito, a gente distribui essas operações, que são todas similares, em diversas modalidades. Acho que a gente deve ter umas 60 modalidades, e várias delas, 50, 60 modalidades, e várias delas com submodalidades. A modalidade específica é a consignação, no caso, quando o trabalhador oferece para a instituição financeira uma garantia do crédito e, na prática, o pagamento da parcela é debitado automaticamente, ou seja, não é que o pagamento chegue na mão do trabalhador e no ato seguinte ele faça o pagamento para o banco, ele já é debitado, ele já recebe o valor líquido desse pagamento. Então, essa característica de consignação, ela se mantém em todas as três modalidades. Qual é a diferença? Quem é o público, digamos assim, alvo disso. E o público-alvo, a gente identificou três público-alvo diferentes.
Uns são servidores públicos, outros são beneficiários do INSS e outros são trabalhadores do setor privado. Entre servidores públicos e beneficiários do INSS, existem diferenças, né? Um está na ativa, outro é aposentado, um não necessariamente era do setor público e tal. As regras para o consignado do INSS podem ser diferentes, tem um conselho curador que define isso. Tal. E no setor privado, é uma terceira espécie. Essa terceira espécie vai ter uma nova modalidade de garantias, nesse caso. Tem uma garantia que era dada pelo próprio contra-cheque do trabalhador do setor privado, que agora vai ser um saldo da FGTS. Então, a única diferença vai ser essa garantia. Por isso, a gente vai manter na mesma linha, na mesma coluna, na mesma modalidade, porque é uma operação estatisticamente similar, que envolve o mesmo instrumento financeiro, tem as mesmas características econômicas, as partes são as mesmas. Agora, a taxa de juros pode ser diferente. Em cada uma das modalidades, nós agregamos taxa de juros que são diferentes entre si. Se você entrar na página do Banco Central com as taxas de juros individuais e entrar lá em consignado, você vai ver que os bancos têm taxas de juros diferentes e podem ser muito diferentes. E aquilo é só uma taxa média. Essa taxa média é o ponto central da distribuição, que, em geral, é uma distribuição normal que tem uma dispersão entre si. Então, apenas o fato de a taxa de juros, se todas as outras operações forem iguais e a taxa de juros for diferente, ela não é uma justificativa, digamos, de novo, estritamente falando do ponto de vista estatístico, das estatísticas de crédito, da nota para a imprensa de crédito, para criar uma nova modalidade. Então, assim, não é que ela vai ter uma taxa de juros igual. Eu não sei qual vai ser a taxa de juros das novas operações. Essas novas operações não existem, a gente vai saber quando elas começarem efetivamente a ser realizadas. E também não estou dizendo que não vai ter impacto em juros ou se o impacto vai ser em crescimento, assim, uma nova modalidade. Acho que é razoável que surja demanda para ela, né? Mas é isso. Com você. Obrigada, Fernando. Não temos mais perguntas. Quer acrescentar algo? Não, perfeitamente. Temos sim. Eu vou dar Alex agora. Alex. Alex, nos escuta? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim, senhor. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o índice de inadimplência. Eu só queria checar, foi uma coisa sazonal ou foi uma queda que houve e depois reverteu? O que aconteceu exatamente aí na inadimplência? A gente pode dizer que teve uma deterioração ou não nesse índice? Ok. Então, vamos lá. É claro que a gente pode tratar da inadimplência em modalidades específicas e tudo, mas eu acho que a gente deve começar a responder a pergunta do Alex pelos dados que estão na tabela 2 ou na tabela 3, tanto faz. Eu vou tratar da inadimplência total. A tabela 2 separa entre livre e direcionado, a tabela 3 entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, mas a coluna do total, na coluna V, é a mesma. O que aconteceu em janeiro? Teve uma elevação da inadimplência de 0,3 ponto percentual. Ela passou de 2,9% em dezembro para 3,2% em janeiro. A gente tem, então, uma informação, né? A variação entre 2 pontos. Isso é muito pouco para a gente tentar estabelecer uma tendência. O que a gente deve fazer, então? Olhar a série da inadimplência que está nessa mesma tabela 2, na coluna V. Então, o que eu vejo olhando essa inadimplência? Acrescentando outra variação, ou seja, a gente está vendo um crescimento de 0,3 ponto percentual de dezembro para janeiro. O ponto anterior a isso é a variação de novembro para dezembro. E ela reduziu de 3,1 para 2,9. Então, houve uma redução de 0,2, depois um aumento de 0,3. Então, se a gente fizesse a comparação de dezembro com novembro, de janeiro com novembro, seria um aumento de 0,1 ponto percentual. Se você olhar mais para trás, você vai ver que nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro,
a taxa de inadimplência foi exatamente 3,2, ela ficou estável em 3,2. E aí, depois disso, ela diminuiu para 3,1 e para 2,9 em novembro e dezembro. Poderia sinalizar que a inadimplência estava tendo uma redução adicional, mas ela cresceu de novo em janeiro. Eu entendo o teu ponto, você pode dizer assim, não, aconteceu alguma coisa em janeiro que causou uma inflexão na tendência do trimestre anterior. Eu não consigo descartar essa hipótese, mas ela é impossível de ser provada porque ainda não tem nada que mostre que tem uma nova trajetória para frente. Então, a minha interpretação é de que a gente está tendo uma inadimplência bastante estável. Se você olhar os 12 meses de janeiro a dezembro de 24 e tirar uma média, essa média é de exatamente 3,2, né? Assim, olhando mês a mês, ela vai 3,3, 3,3, 3,2, 3,2, 3,3 e assim por diante. Então, assim, uma hipótese que é alternativa à sua é que você teve uma redução pontual, né, na inadimplência em novembro e dezembro, ela voltou para a taxa onde ela ficou no ano de 2024 inteiro. A gente, na verdade, só vai saber acumulando dados dos próximos meses. Então, assim, acho que vale a pena olhar na nota do mês que vem o valor, o montante percentual da inadimplência e ver se teve alguma coisa. Então, isso é um aspecto. Agora, a gente pode olhar dentro das modalidades, né, o que teve de inadimplência. Isso pode, digamos assim, tentativamente dar uma ideia antecipada, na medida do possível, sobre o que está acontecendo. Se você olhar, por exemplo, esses dados estão na tabela 19, 20, 21, 22. Se você olhar a inadimplência para pessoas jurídicas no crédito livre, a gente teve, isso eu destaquei na nota, no caso dos descontos duplicados, que teve esse impacto sazonal. O impacto sazonal não afetou a inadimplência. E, pelo contrário, essa é uma linha bastante segura, a inadimplência bastante garantida, digamos assim. A inadimplência está estável em 0,6 desde o segundo semestre do ano passado, né? Ela antes era muito mais alta, mas ainda era um restinho daquele efeito da crise das royalties americanas e tal. A segunda modalidade, que eu vou tratar aqui, mas que na verdade é a modalidade de maior saldo do crédito livre para pessoas jurídicas, é o capital de giro. E aqui, de novo, teve um aumento da inadimplência de 0,4, algo parecido com o comportamento total. A série de inadimplência dessa modalidade estava em 4,7 em setembro, outubro e novembro, reduziu para 3,9 em dezembro e agora aumentou para 4,3. Muito provavelmente o que aconteceu na redução de dezembro existem operações mais voltosas aqui, principalmente no capital de juro longo prazo, né? Então, uma operação deixou de estar inadimplente, ou porque foi rebaixada a prejuízo, ou porque foi paga e tal. Então, você deve ter tido essa redução mais importante em dezembro, depois ela voltou um pouco. Então, esse movimento de janeiro, no caso do capital de giro, devolveu um pouco da inadimplência, mas ainda está abaixo do que estava em novembro. A gente depois tem modalidades menos significativas, com taxas de inadimplência que estão estáveis, né, no crédito livre para pessoas jurídicas, destacando que antecipação de fatura de cartão é uma modalidade sem inadimplência. Outra modalidade importante são as modalidades vinculadas ao comércio exterior, e todas elas, ACC, financiamento de importação, financiamento de exportação e repasse externo, têm inadimplência abaixo de 1% e também não variaram no mês, né? O que aconteceu no caso já do crédito livre para pessoas físicas, né? Teve um aumento na inadimplência no consignado, vinculado ao consignado do trabalhador privado, né? Variou 0,9, ela é muito mais alta do que a inadimplência das outras duas modalidades. No crédito pessoal não consignado, teve um aumento de inadimplência também, 0,5 ponto percentual, e nesses dois casos, veja bem, diferente do que eu estava falando antes, pessoas jurídicas, que a inadimplência tinha caído em dezembro e subido agora, nesses casos teve aumento de inadimplência, tanto no pessoal não consignado, quanto no crédito pessoal não consignado, quanto no consignado dos trabalhadores privados, né? A aquisição de veículos, né? A inadimplência era 4,4, 4,4, caiu para 4,2 em dezembro, voltou para 4,4 em janeiro, então acho que aqui não tem informação
Aí tem outras modalidades menores e na composição de dívida também teve um aumento de 1,4 ponto percentual. Então, assim, você pode achar pontos específicos de aumento de inadimplência, algum deles aumento mesmo, outros só reversão de 1 ponto lá de dezembro, mas a resposta no fundamental é a gente ainda não tem dados suficientes para dizer se essa variação de dezembro para janeiro é um retorno à trajetória, é um retorno aos níveis que estava durante o ano de 94 ou se já é uma inflexão de tendência. Não temos como afirmar isso aí. Cara, com você. Obrigada, Fernando. Acho que não temos mais perguntas. Pois Se não. quiser fazer considerações. Não, é só agradecer a todos a participação e convidar para a última rodada de divulgação das estatísticas de janeiro, com a divulgação das estatísticas fiscais amanhã, às 10h30. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigada, bom dia a todos.